Incêndios devastadores assolam Los Angeles, destruindo vidas, lares e memórias. Mas o que está por trás dessa tragédia que parece se repetir a cada ano? Hoje vamos entender as causas, os impactos e o que está sendo feito para enfrentar essa crise. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo para vocês. Como muitos puderam perceber, estávamos em programação de férias aqui no canal, onde eu deixei vídeos diários para vocês sobre casos criminais, enquanto eu descansava um pouco nesse final de ano. Então eu deixei tudo preparado para que vocês não ficassem sem vídeos diários enquanto eu estava de férias, mas agora eu estou oficialmente de volta e eu desejo que esse ano vocês continuem aqui comigo, claro, que vocês também tenham muita prosperidade na vida de vocês e que eu possa entretê-los da melhor forma possível e informá-los também com o conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, que eu faço com muito amor e carinho para vocês. Então fiquem comigo durante este ano. Que Deus abençoe muito o nosso ano de 2025 e hoje eu trago para vocês sobre a tragédia que teve início aí nos primeiros dias de 2025 nos Estados Unidos, em Los Angeles. Acontece que incêndios como nunca vistos antes estão assolando toda a região e eu trago para vocês tudo o que foi noticiado até agora. Fiquem comigo até o final do vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixar um comentário. Não se esqueça de deixar um comentário aqui para mim que é muito importante para o engajamento do vídeo. E bora para o caso de hoje. Esse incêndio teve início no dia 7 de janeiro de 2025 em Los Angeles e trouxe grande destruição. E até agora ele não foi completamente controlado. Esse incêndio teve início na região de Pacific Palisades, na terça-feira, dia 7, uma área nobre ali da cidade, entre Santa Mônica e Malibu. Naquela área tem uma vegetação densa e vulnerável devido à seca prolongada na região. As chamas se espalharam rapidamente depois que teve início em Pacific Palisades e atingiu também Malibu, alcançando mais de 160 mil quilômetros quadrados de terra devastada, uma área maior do que o tamanho da cidade de São Francisco. Tudo isso levou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles a emitir uma ordem de retirada obrigatória de moradores para uma ampla área. Ao todo, já são 5 dias de incêndio que se alastrou para diversas regiões. Apenas nesta última semana, mais de 2.000 construções foram completamente destruídas, entre elas mansões de famosos e também áreas comerciais, e pelo menos 200.000 pessoas precisaram evacuar suas residências. Segundo as autoridades, este é um dos piores episódios de queimadas em anos, que foram agravados por condições climáticas extremas e também ventos fortíssimos. O número de vítimas fatais chega a 11 pessoas até agora, porém podem aumentar já que várias outras ainda estão desaparecidas. O chefe da polícia da cidade, chamado Robert Luna, afirmou que alguns dos lugares atingidos pelos incêndios parece que foram atingidos por uma bomba. E para piorar toda essa situação devastadora, os bombeiros estão enfrentando diversas dificuldades para combater os incêndios, que em sua maioria permanecem sem controle até o momento. E entre as dificuldades está a falta de água na cidade. O primeiro foco de incêndio, que iniciou em Pacific Palisades, começou ainda na terça-feira e se tornou o mais destrutivo da história de Los Angeles. Consumiu bairros inteiros da região, que possui casas de luxo de bilionários e também de celebridades. E com o intenso combate do fogo, fez a pressão da água diminuir e até faltarem alguns hidrantes em Palisades. As autoridades de Los Angeles afirmaram que seus sistemas municipais de água estavam funcionando de forma eficaz, porém eles foram projetados para um ambiente urbano e não para lidar com incêndios florestais, que é o que está acontecendo agora. Acontece que os reservatórios urbanos são geralmente projetados para combater incêndios localizados e não chamas generalizadas como as que estão devastando Los Angeles. E mesmo sendo uma região banhada pelo mar, Los Angeles estava passando por uma temporada de seca, com chuvas abaixo da média. Isso após uma temporada de chuvas intensas entre 2022 e 2023, que impulsionou o aumento da vegetação na região, gerando mais material para ser queimado. Além disso, quase todo o sudoeste dos Estados Unidos, incluindo a maior parte da Califórnia, tem registrado temperaturas acima da média nos últimos meses.
E todo esse contexto ainda tem um fator adicional, os ventos de Santa Ana, que são ventos secos que removem a umidade da vegetação e facilitam o início dos incêndios. De acordo com as autoridades locais, eles chegam a uma velocidade de 160 km por hora e faz com que o incêndio se alastre ainda mais, atingindo novas áreas. Esses ventos são característicos da região e atuam como um combustível extra para os incêndios, espalhando as chamas em alta velocidade. Mas existe também a desconfiança de ter a mão do homem nisso tudo. Algumas pessoas chegaram a ser detidas como suspeitas de terem iniciado o fogo de forma criminosa. Porém, até agora ninguém foi acusado formalmente e as investigações seguem em andamento para tentar entender o que causou tudo isso. Ainda não se sabe exatamente como o fogo começou, porém especialistas explicam que nessas condições, pequenos focos de incêndio podem ter transformado o fogo em algo incontrolável em poucos segundos. Por exemplo, teve um incidente em 2018, também na Califórnia, em Meia Seca, onde um pneu de um trailer estourou e com isso gerou faíscas que resultaram em um incêndio devastador na região. Para milhares de famílias, claro, o impacto está sendo devastador. Além das perdas materiais, muitas pessoas estão enfrentando traumas psicológicos por terem que abandonar suas casas às pressas e ver todo o seu patrimônio ruído em chamas. Diversas casas se incendiaram, bairros inteiros, e muitos fugiram de carros, com o fogo quase atingindo os veículos. Grande parte dos moradores fugiram para as colinas de Topanga Canyon, na região de Pacific Palisades. Essa área de colinas tem apenas uma estrada principal que dá acesso à costa oeste dos Estados Unidos. Porém, claro, houve congestionamento com um grande volume de carros saindo da região. E algumas pessoas tentaram fugir a pé diante dessa dificuldade. E as imagens nos noticiários mostraram cenas parecidas com um cenário de guerra acontecendo ali em Los Angeles. Casas em chamas, tratores removendo veículos abandonados das estradas para permitir a passagem de outros veículos de emergência, aviões dos bombeiros também retirando água do mar para despejá-la sobre as chamas, uma situação de extrema emergência. E algumas celebridades tiveram suas casas destruídas, como por exemplo a mansão do Anthony Hopkins, um local onde ele geralmente se filmava tocando piano. A casa também da Paris Hilton, em Malibu, foi completamente destruída. A residência de Miles Teller, avaliada em 7,5 milhões de dólares, e também do casal Adam Brody e Leighton Meester. O ator Mel Gibson, que também teve sua casa incendiada, falou em uma entrevista recente sobre uma teoria para o início desse incêndio. Ele disse que existem circunstâncias convenientes que cercam esse desastre em Los Angeles, como, por exemplo, o fato de não ter água para combater os primeiros focos de incêndio. Segundo ele, o objetivo disso tudo seria tirar pessoas de propriedades valiosas. Ele disse o seguinte, abre aspas, posso inventar todo tipo de teorias horríveis na minha cabeça, teorias da conspiração e tudo mais, mas simplesmente parecia um pouco conveniente que não houvesse água e que as condições do vento eram adequadas e que há pessoas prontas, dispostas e capazes de iniciar incêndios. Eu sei que eles estavam faltando com a água, deixando as reservas irem por um motivo ou outro. Eles já fazem isso há algum tempo. Califórnia tem muitos problemas que confundem a mente sobre por que eles fazem as coisas. E então, em eventos como este, você pensa, bem, é de propósito? O que é uma coisa insana de se pensar. Mas se começa a ponderar se existe ou não um propósito em mente. O que poderia ser? Você sabe o que eles querem? O estado vazio? Não sei. Fecha aspas. Ele também comentou que isso era muito assustador e acrescentou que o lembrava de velhos barões de gado expulsando as pessoas da terra. Então, segundo Mel Gibson, tudo foi feito de forma proposital e com um objetivo em mente. O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, foi criticado pelo Donald Trump porque, aparentemente, alguns meses antes do incêndio, ele cortou 101 milhões de dólares da verba para programas de segurança contra incêndios. E o Donald Trump também declarou em sua rede social que o governador é culpado pela catástrofe, porque ele se recusou a assinar a declaração de restauração de água apresentada a ele, que permitia que milhões de galões de água provenientes do excesso de chuva e também do derretimento da neve do norte fluíssem diariamente para muitas partes da Califórnia, incluindo as áreas que atualmente estão queimando de forma
praticamente apocalíptica. Além disso, o governo Trump, em seu primeiro mandato, assinou um memorando que redirecionou milhões de galões de água para fazendeiros que vivem no Vale Central e também no sul da Califórnia. Porém, essa ação foi criticada pelo governador da Califórnia na época, e uma nova regulamentação federal e estadual limitaram a quantidade de água bombeada. Tudo isso para proteger uma espécie de peixe que estava em extinção. Antes desses incêndios começarem, o chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles alertou em um memorando que os cortes no orçamento estavam prejudicando a capacidade do departamento de responder a emergências. Então existem questões políticas que favoreceu todo esse desastre. E também tem uma outra questão que favorece todo esse cenário. Acontece que as edificações das casas americanas são em sua maioria feitas de madeira. São madeiras tratadas, porém ainda assim são altamente inflamáveis. As telhas dessas casas também são feitas à base de petróleo, que é altamente inflamável. Então, qualquer contato com faíscas é o suficiente para iniciar um incêndio enorme e também destruir uma casa de estrutura de madeira em questão de segundos. Atualmente, há 4 incêndios ocorrendo em Palisades, que foi o primeiro incêndio a irromper aí na terça-feira, e também foi a maior área devastada. Ele está hoje 11% contido. Tem também na região de Eaton, que atingiu a parte norte de Los Angeles, queimando áreas como Altadena, e é o segundo maior incêndio na área, que queimou 14 mil acres. Hoje ele está 15% contido. A região de Hearst, localizada ao norte de São Francisco, que começou a queimar também na terça-feira à noite, hoje está quase totalmente contido. A região de Kenneth, que começou na quinta-feira, na divisa do condado de Los Angeles e Ventura, e até agora cobre 1.052 acres, e também já está quase totalmente contido. E alguns incêndios anteriores na cidade de Sunset, Lydia, Woodley e Olivas foram contidos. O governador da Califórnia pediu uma investigação independente sobre a perda da pressão da água nos hidrantes e por que o reservatório de Santa Inês estava fechado para manutenção e também vazio quando esse incêndio começou. Agora, a reconstrução de toda essa área devastada será extremamente longa e terá um impacto direto na economia dos Estados Unidos como um todo. Bom, pessoal, então são essas informações que eu tenho até agora. Deixa nos comentários o que você acha que pode ser feito para evitar desastre como este futuramente. E também não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. E até a próxima!